Muito bem, vamos falar hoje sobre o princípio, o princípio de Arquimedes, E o que nos diz o princípio de Arquimedes? Ora, a ideia é esta: se nós temos um fluido em equilíbrio, vamos pensar aqui um recipiente com água. Está ali um fluido em equilíbrio. Se eu colocar um corpo dentro deste fluido completamente submerso, esse corpo estará sob a ação de uma pressão hidrostática. Observe que em planos horizontais, esta pressão é a mesma, vai se anular. A pressão na parte superior, vamos chamar aqui de parte 1, ou posição 1, é menor do que a pressão a que ele está submetido na região 2. Até a ideia do princípio de Stevin. O que nos diz o princípio de Stevin? O princípio de Stevin nos diz que a pressão de origem hidrostática é igual a quem? μ, massa específica do líquido, G, a aceleração da gravidade, e H, a profundidade. Ora, então, se aqui tu tens um H1, uma pressão no ponto 1, H2, a pressão no ponto 2. Veja que H1 é bem menor que H2. Consequentemente, a pressão do ponto 2 é muito maior do que a pressão do ponto 1. Aqui está o princípio de Stevin, que nós já tínhamos visto em aulas anteriores. Ora, baseado nesta ideia, então, já podemos observar que no ponto 1 nós temos uma pressão de origem hidrostática, como dizia Stevin, μ, massa específica do líquido, G, H1. No ponto 2, uma pressão 2, consequentemente, μ, G, H2. Ora, então nós podemos observar que temos uma diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Isto vai ser igual a quem? μ, G, H2, massa específica do líquido, G, H1. Pois muito bem, então essa variação de pressão vai ser igual a quem? A massa específica do líquido vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de profundidade. Opa, aqui é H1. Muito bem. Perfeito. Então, nós sabemos então que essa variação de pressão é assim colocada. Massa específica do líquido, G, a aceleração da gravidade, vezes esse ΔH. Essa variação de posição entre a parte superior e inferior do objeto. Um cilindro que nós colocamos ali, cilindro hipotético. Agora, observe bem que a ideia de pressão, lembrem, pressão é o quê? Força sobre área. Se isso é verdade, nós podemos substituir aqui, força sobre área é igual a quem? A massa específica do líquido, a aceleração da gravidade, e esse ΔH, essa variação na altura. Ora, por consequência, força é igual a quem? Então, massa específica do líquido, a aceleração da gravidade. Vou colocar entre parênteses, ΔH, veja que o A estava aqui dividido, passa para o outro lado do sinal de igualdade, na operação inversa, que é a multiplicação, vezes H. Então, aqui nós temos o quê? Força igual a quem? Massa específica do líquido, G. H, lembrem essa altura, vezes A, que seria esta área desse cilindro hipotético. E isto nos dá a ideia de volume. Muito bem, volume. Volume do cilindro. Área vezes altura. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? Que esta força, μ, massa específica do líquido, G, vezes V, o volume de líquido deslocado, volume de líquido deslocado, é uma força ascensional, que nós vamos denominar de empuxo. Empuxo. Então, o empuxo é uma força ascensional, quer dizer, vertical, em termos de direção, o sentido de baixo para cima,
cujo módulo é igual à massa específica do líquido, a aceleração da gravidade e o volume de líquido deslocado. Eu vou botar aqui, ó, líquido deslocado. Não importa de que material o corpo é feito, não importa de que material esse corpo é feito, importa o volume que ele desloca. Este que vai nos dar o módulo do empuxo. Perfeito isso? Nós podemos fazer uma observação, né? Uma ideia bem prática sobre isso, fazendo o quê? Pensem na seguinte situação. Se tu tens um frasco, um copo de Becker, por exemplo, e encher ele completamente com água, vamos colocar um segundo frasco aqui, um segundo copo de Becker menor, e colocamos água nesse recipiente até o topo, até a borda. Ora, se nós introduzirmos um corpo aqui dentro, o que vai acontecer se eu introduzir esse corpo aqui dentro? À medida que esse corpo vai entrando no fluido, o fluido vai transbordando e sendo recolhido aqui. Se eu pesar o fluido, se eu fizer o peso deste fluido, tá, eu encontro o quê? O módulo do empuxo. O peso do fluido recolhido, que é igual ao volume do corpo, é que nos dá o módulo do empuxo. O módulo do empuxo. E essa situação também pode ser evidenciada, como vamos fazer com o experimento logo após o quê? Em que se nós tivermos um corpo, nesse nosso caso específico, vamos colocar dentro de uma garrafa. Vou apagar aqui. Dentro de uma garrafa vamos colocar um líquido, água, e vamos colocar um conta-gotas. Um conta-gotas. Com um pouco de água dentro. Ele vai ficar flutuando porque, embora o vidro seja mais denso do que a água, existe essa parte de borracha aqui em cima e vai ficar aqui, ó, em verde, ar aqui dentro. E vai ficar ar aqui dentro. Ó, portanto, esse conjunto vai ficar menos denso, tá? Menos denso do que a água. Então, ele tem um peso P, desloca uma certa quantidade de fluido, então tem o empuxo E. Tá? E nós vamos ver depois nesse texto abaixo as situações de equilíbrio. Mas vejam, quando o peso é menor que o empuxo, o corpo vai ficar na parte superior desse fluido. Tá? No caso de nós pressionarmos as paredes dessa garrafa PET, lembra do princípio agora de Pascal. Pressão, o que é? Força sobre área. Então, se eu pressionar essas paredes, essa pressão vai ser exercida em todas as partes do fluido, integralmente, inclusive naquela quantidade de água, de ar que está ali dentro do nosso recipiente, do nosso tubo de, nosso conta-gotas, digo. Observe que o nosso conta-gotas, ele tem um furinho, um buraquinho na parte inferior. À medida que eu faço pressão sobre as paredes do fluido, esta pressão exercida, né, faz com que a água comprima o ar, ali em verde que está lá dentro. O ar, como é compressível, vai dar lugar, então, à água, que começa a entrar no conta-gotas. Se entra água, aumenta o peso deste conta-gotas. O peso deste corpo. Se o peso suplantar o empuxo, se o peso for maior que o empuxo, o que vai acontecer? Vocês vão observar que o conta-gota vai descer. Ao diminuir a pressão sobre as paredes aqui, ó, sobre as paredes do frasco, ao diminuir a pressão, o que acontecerá? Ora, vai, ó, diminuir a pressão, vai voltar a ter
mais ar dentro do... Sim, porque ele é compressível, eu tiro a pressão, este ar que estava comprimido empurra o líquido, a água, que sai do frasco, deixa ele mais leve, o peso, portanto, diminui, tá? Quando o peso é... Opa, troquei aqui. Quando o peso, vamos voltar aqui. Quando o peso é menor que o empuxo, o corpo vai subir. Observe que o empuxo depende do volume de líquido deslocado. Como o corpo é rígido, não altera o seu volume, né? Portanto, não altera o volume de líquido deslocado, nós podemos alterar apenas aqui, apenas o peso do corpo. E isso significa que, se eu reduzir a pressão, o ar volta a se expandir, empurra a água, ele fica menos denso e vai subir. Tá? E vai subir. Claro que há uma situação distinta que depois será tratado agora, logo em seguida, que é o caso, por exemplo, da bexiga natatória. Os peixes não conseguem alterar o quê? O seu volume. Eles podem alterar a sua densidade, não, melhor, eles não podem alterar seu peso. Olha que ele não pode alterar seu peso. Ele vai alterar o quê? O seu volume através da bexiga natatória, que será explicado mais adiante. Mas essa experiência também nós podemos fazer colocando um balão dentro desse frasco com um pequeno peso. E pressionar as paredes da garrafa. Nós vamos observar que o volume deste balão, em função desse aumento de pressão, irá diminuir. Se o volume diminui, o que acontece? O peso não vai se alterar? Não. Mas o volume diminuindo, diminui o quê? O empuxo. Se diminui o empuxo, o peso vai preponderar sobre esta união de forças, esta reunião de forças, e ele vai descer. E se eu tirar a pressão das paredes do fluido, novamente o volume do balão aumentará, tendo um aumento proporcional no empuxo, ele voltará a subir. Isso será visto no experimento com grande facilidade. No momento era isto. Segue um texto abaixo com essas situações de equilíbrio. Até a próxima.